Começando o quarto episódio do Camada Cast, me chamo Murilo Galindo e ao meu lado... Glaucio Bernardelli. E estamos aqui hoje com um entrevistado, um amigo de infância, o melhor comunicador, o melhor oratório que eu conheço, viu, Glaucio? Sem sombra de dúvidas. E ele não conversa só com pessoas, sabia? Com quem que ele conversa, Glaucio? Também. Louco. Hã? Com quem, Glaucio? Fala. Conversa com os cavalos. Com e os detalhe, cavalos. o mais legal, os cavalos conseguem conversar muito bem com ele e ele consegue transliterar o que os cavalos falam. Ele falou o que o cavalo falou comigo e fez tudo o sentido, juro pra vocês. Lucas Canos. Fala, Lucas Canos. Se apresente. Ô, pessoal, obrigado. Nossa, antes de tudo, que alegria estar aqui com vocês, né? É um momento de honra, de muita gratidão, porque além de, como você colocou, né, amigos de infância, o atual momento que a gente vive nos conectou novamente, né? Então, obrigado pela abertura, pela forma como falou, mas, cara, sou o Lucas Canos, né, um apaixonado pelos cavalos, um apaixonado pelo esporte, pelo hipismo, né, filho do Natalino e da Rosângela, um casal que a vida inteira dedicou a vida aos cavalos. Eu gosto muito e sempre honro meus pais, porque não seria nada sem eles, não estaria aqui sem eles, sem a história e o legado deles. Mas sou um apaixonado por Deus, por cavalos, pela natureza, pela vida e... é isso aí, tamo aí. Que gostoso. Olha, eu falei pro Lucas, a gente tava lá no Aras, né? E eu falei assim, Lucas, que momento improvável. Eu, você e o Glaucio. O Glaucio também é amigo nosso de infância, né? Eu sou um pouco mais velho que vocês, um pouquinho só mais velho que vocês, mas a adolescência de vocês eu já era jovem, né? E eu vi vocês, eu via vocês, eu olhava, a gente se conectou em alguns momentos, em alguns momentos do crescimento, do desenvolvimento. E quando o Murilo falou, nós vamos, né, eu vou te apresentar pro Lucas Canos. Aí eu peguei e falei, pô, maneiro. Aí a primeira coisa que me veio falou, mano, mas pô, o Lucas, eu e o Lucas, a gente nem era, tipo, muito ligado por causa da Lívia, por causa do boy e tal. E aí eu falei, mano, acho que ele nem gosta de mim. Lembra que eu falei pra você? Eu acho que o Lucas nem gosta de mim. Aí no final, a primeira vez que a gente sentou, 1 minuto e meio, parecia que a gente tava melhores amigos já, velho. Porque realmente eu te admiro muito. Eu assistia seus vídeos, eu via como você se dispôs. A sua disposição em dar a cara a tapa, em servir, em falar o que você fala, a mensagem que você traz é sensacional. Então eu sou seu fã demais. Então foi muito fácil sentar do seu lado ali e ter a mesma abertura, né? Eu cheguei pra conversar com você e tive a mesma abertura. Eu fiquei muito lisonjeado, mano. Você é um cara incrível. Que isso, obrigado. Ô Lucas, você tem os devocionais que a gente acompanha, maravilhosos, né? Deus fala dentro dos vídeos ali, ele muito. Te usa muito, né? O Espírito Santo, conversa. Fala um pouco pra gente como começou aí a conversa com os cavalos, quem é o Lucas, se apresente um pouco pra gente. Show. Bom, antes, né, Glaucio, a gente nunca teve oportunidade de sentar para conversar. Verdade. Porque eu lembro na época do colégio de você também, mas a gente nunca teve aquele momento de poder sentar e bater um papo. Acho que por isso que a gente acabou não se conectando, né? Mas Deus, na sua magnitude, né? E Ele sabe o tempo certo. Talvez a gente não teria maturidade para poder criar a relação que a gente está tendo hoje, sabia? Perfeito. Então acho que nada acontece fora do tempo dele, né? É isso aí. Então por isso que ele nos conectou através novamente do Murilo. O Murilo também faz parte da minha infância, da minha adolescência. A gente teve um momento com os cavalos, depois a gente teve um momento onde a gente se afastou, mas sempre acompanhei, admiro também muito o seu trabalho. Estou muito feliz por tudo que Deus tem feito na sua vida, pelo Camada, né? Por tudo que tem acontecido, o lançamento do livro, agora vocês juntos aí levando os ensinamentos e tudo que tem para as pessoas. Deus continue prosperando e abençoando cada vez mais. Amém. Mas, cara, o que eu vou te dizer, né? Deus, ele é maravilhoso. Eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de poder falar sobre os cavalos, sobre o que eu tenho desenvolvido através da minha profissão. Mas os devocionais é basicamente a minha volta à essência, né? Eu, desde pequeno, sempre me dediquei aos cavalos. Eu venho de uma família onde
todos os nossos dias eram dedicados aos cavalos, né? Como eu compartilhei, os meus pais, eles, né, começaram ali... Meu pai, ele era um tratador, minha mãe uma dona de casa. Meu pai sempre trabalhando com os cavalos, foi evoluindo depois de tratador, foi para um apresentador de cavalos, começou a viajar ao Brasil apresentando o cavalo manga larga. Minha mãe sempre cuidando da família e dando suporte. Depois disso, meu pai recebeu uma proposta para começar a trabalhar com cavalos de esporte. E ali ele começou a se dedicar nesse treinamento, se desenvolver, até que chegou o momento que ele recebeu ali a oportunidade de ser um professor numa escola de equitação aqui em Londrina, uma das pioneiras. E ali ele foi se desenvolvendo no esporte, como professor, dando as aulas, saltando competições, e minha mãe ainda continuando em casa. Mas teve um determinado momento que meus pais quiseram realizar o sonho da vida deles, que era de ter o próprio negócio, de empreender. E aí foi quando Deus nos permitiu a gente dar o primeiro start, né? E aí a gente abrir nossa hípica, que começou lá em Cambé, que foi até inclusive onde a gente também o Murilo já teve um episódio com os cavalos lá. Que legal. E aí lá em Cambé a gente começou, né, a nossa jornada como proprietários, donos de uma hípica, trabalhando ali na gestão, na parte comercial, no desenvolvimento das aulas, no manejo dos cavalos. E foi um período muito rico pra gente de aprendizado, de conexão. Eu pequenininho, mas sempre ali ajudando meus pais, né? Meu pai, ele sempre falava assim, você quer andar a cavalo? Vai limpar a cocheira. Então, antes de eu ter ali aquele momento com o cavalo, meu pai me ensinou muito sobre responsabilidade, né? Então, primeiro você tem que ir ali limpar a cocheira, cuidar do cavalo. Então, assim, para montar um cavalo era 12 baias que eu tinha que limpar. Antes eu achava, falei, poxa, meu pai não gosta de mim, cara. Olha o que ele tá fazendo comigo. Hoje eu vejo que ele me ensinou uma coisa que, infelizmente, tá em falta, né? Algumas pessoas terem essa autorresponsabilidade, né? Então, ele me ensinou isso, a minha mãe sempre ali no suporte, cara, cuidando. E eu cresci, né, vendo esses dois exemplos de liderança. Meu pai liderando cavalos e minha mãe liderando famílias. E isso foi me desenvolvendo, né? Até que chegou um momento que hoje meus pais, eles são divorciados, né? Mas graças a Deus eles têm uma relação saudável, os dois conversam, tudo de boa. Mas nesse momento eu tive que tomar uma decisão ali, né? Que era continuar com o legado da família, continuar com a hípica ou realmente ver tudo aquilo que meu pai e minha mãe foi construindo desabar. E naquele momento, cara, eu acabei tendo um momento muito difícil com meu pai, que a gente teve uma discussão a ponto que eu falei pra ele que ele não era meu pai e eu ouvi do meu pai que eu não era mais filho dele. Então a gente foi muito pesado o que aconteceu, a gente ficou quase 6 anos sem se falar, sem querer saber, eu não queria saber notícias dele. Meu pai, ele procurava, tal, mas eu não queria saber notícias. E quando isso aconteceu, eu falei, não, eu vou assumir a hípica, eu vou dar continuidade no negócio, mas eu não sabia que aquele momento eu estava fazendo pela força do meu braço. Hoje eu tenho entendimento que eu queria provar pro meu pai que eu era capaz. Eu queria provar para as pessoas que eu era capaz. E, gente, eu sofri demais lá. Muito. Mas também fui forjado. Fui preparado. E nesse episódio, nessa jornada, né, como cuidando da hípica, minha mãe sempre me dando suporte, sempre me ajudando. Chegou um momento que ela até saiu da hípica, eu fiquei sozinho ali no trabalho. E Deus foi abrindo portas, ele foi dando caminho, levei muito tropicão, muito tombo, mas ele sempre ali estava ali para sustentar, para ajudar, né? Até que cheguei aonde eu estou hoje, que é no Ecovilas do Lago, né? Esse ano a gente completa 8 anos no Ecovilas. Que lindo. E o Ecovilas é resposta de oração, é resposta de muito joelho no chão. É um lugar onde, graças a esse ambiente, eu reconquistei, né, a minha vontade de trabalhar com os cavalos. Dentro da Ecovilas eu reconstituí a minha relação com meu pai. Hoje, meu pai, eu sei que ele vai ver isso aqui, eu vou falar para ele. Eu te amo. Senhor é o amor da minha vida. Eu não sou nada sem você. E te agradeço todos os dias por tudo que o Senhor me ensinou, por tudo que o Senhor colocou no meu dia a dia. E por até hoje acreditar no meu sonho, naquilo que Deus colocou no seu coração. E eu sei que muitas pessoas vão ouvir e saber mais sobre quem é Natalino. E a minha mãe, né? Que minha mãe, cara, não conheço uma mulher tão forte quanto minha mãe. Eu acho que pode até parecer clichê isso, porque a gente sempre vai falar isso da nossa família. Mas a minha mãe é uma mulher muito guerreira, muito forte. E minha mãe me ensinou uma coisa que é latente no meu coração: resiliência. Minha mãe sempre falou, filho, um tombo não significa que é o fim da sua vida. Um tropicão não significa que tudo acabou. Isso quer dizer que você está tendo uma nova chance de recomeçar. De recalcular, como eu até falei hoje no meu devocional, recalcular a rota. Então, mãe, te amo. Obrigado por tudo também, por ser meu suporte, meu pilar, meu alicerce. Obrigado mesmo, amo vocês. E
respondendo agora, né? Porque eu contei toda essa história pra chegar ao momento que eu tô lindo vivendo demais. hoje da minha vida. Posso fazer só uma pausa? Pode, claro. A gente podia sentar o Natalino aí um dia, hein, cara. Contar a história dele, Vamos, pô. com certeza. O que você acha, Cara do Lucas? céu. Seu pai toparia vir, mano? Com certeza. É Que mesmo? legal. Nossa, ia ser uma honra, viu, Eu seu só vou Natalino? falar, talvez Vai aqui, ser. se tiver o cafezinho, esse ambiente aqui, cara, rapaz, com E certeza. ele gosta de velho. conversar, ele gosta de contar a história dele? Gosta. Vai ser bom demais. Então, senhor Natalino, o senhor está convidadíssimo, com muita Exatamente. lisonja, viu? É o Nata. Bora, Nata. É isso aí. Nata Mestre. Sincerão. Sincerão. Aí você se prepara, porque o Nata Sincerão, o apelido dele, viu? Aí, ó, Aquele bom lá demais. não tem Eu papo gosto, na assim. língua, não. Você sabe que eu tenho um quadro que eu nunca levei pra frente, que é o Sincerão, né? É? Pior. Aí, cara, leva Vai e dar chama bom, o vai dar Nata. Deu ROI. Vai dar ruim. Continuando, irmão, perdão. Então, imagina. E chegando, né, na pergunta, ao devocional, tudo. Há mais ou menos 2 anos eu estava totalmente perdido na minha vida. Totalmente. Eu estava trabalhando com os cavalos, aquilo que eu amo, mas passando por algumas situações que eu não entendia, e foi uma fase que eu me questionei muito se era para eu continuar com os cavalos e o que Deus queria da minha vida. E nesse momento foi onde eu realmente perdi a minha essência, eu perdi minha identidade, eu não sabia mais quem eu era. Eu comecei a ouvir de pessoas que frequentavam o meu dia a dia, frequentavam aí, porque estavam comigo ali, que não sabiam mais quem eu era. Tipo, Lucas, não te reconheço mais, não sei o que está acontecendo com você. E quando isso começou a acontecer, imagina, a gente que tá ali todos os dias trabalhando, buscando, a gente que tá ali, cara, a gente tem uma correria tão grande para poder cumprir os compromissos, as contas, todas as responsabilidades que a gente tem, eu comecei a entrar num loop assim que eu não queria mais acordar. Eu não queria mais viver. Eu tava sobrevivendo só, e eu falava, Deus, eu acho que não faz diferença eu aqui no mundo. Acho que não tem por que eu estar aqui. Tipo, eu fui até onde eu pude, eu não sei mais o que fazer. E eu lembro que durante uma oração, né, eu falei, pai, o senhor tem que me ajudar, o senhor tem que me dar uma direção. E ali foi audível, volte à sua essência. E quando veio volte à essência, eu falei, putz, como assim volte à essência? Seja mais específico, né? A gente quer que Deus já venha com todas as respostas, né, todos os caminhos, aí ele entrega ali pra gente todo o processo. E aí quando veio volte à essência, eu comecei a pensar o que era a minha essência. Qual era a minha essência? Foi instantâneo. O cavalo. O cavalo é a minha essência. Mas o porquê que eu buscava o cavalo? E aí quando eu fui resgatando na minha memória, no meu coração, e Deus foi trabalhando dentro de mim, eu lembrei que os cavalos, na verdade, eles foram uma cura na minha vida. Os cavalos, na verdade, eles foram um reencontro na minha vida. Né? Na minha adolescência e infância, eu acho que toda vez que eu compartilho isso, ainda mais pessoas que foram próximas nessa jornada, falam, poxa, cara, a gente não imaginava que você passava por isso, mas na minha adolescência e infância eu sofri muito com bullying, né? Eu fui um adolescente que, devido a um problema hormonal, eu tive que fazer um tratamento e isso acabou acelerando várias coisas no meu corpo. Então eu era um adolescente ali que já tinha sinais de calvície, barba, pelo corpo, sempre fui mais gordinho. E foi bem numa época que o bullying ele não era falado. Então a gente escondia isso. Mas eu ouvia muitos palavrões, eu ouvia muitos xingamentos, eu ouvia muitos apelidos. E até, às vezes, passava por algumas situações constrangedoras. E, às vezes, até apanhava. Mas eu sempre fui uma pessoa muito, muito alegre, assim, sabe? Tipo, muito... Vou passar por isso e vai dar tudo certo. Só que, quando eu comecei a resgatar isso na minha memória, eu lembrei que quem me dava essa força eram os cavalos. Porque nessa época, quando eu passava por isso, eu só podia ir na hípica aos finais de semana. E quando eu ia até a hípica, onde meu pai trabalhava, às vezes eu não podia nem montar, mas eu só queria estar com os cavalos. E quando eu entrava numa cocheira, eu contava pro cavalo o que acontecia. Era para eles que eu contava os palavrões, os xingamentos, era para eles que eu contava, mostrava as minhas marcas, o que tinha acontecido, e eu falava para eles tudo o que acontecia na minha semana. E é muito louco. Hoje eu sei que era Deus falando através de um cavalo, mas eu ouvi os cavalos falando para mim, vai ficar tudo bem, você vai passar por isso, você é forte, você vai vencer. E eu sentir isso, eu ouvir isso, era o que me dava combustível para no outra semana estar lá pronto e falar, bora, vamos lá. E quando veio essa questão do volte à essência, eu comecei a lembrar o que eu tinha com os cavalos, o relacionamento que eu tinha com eles. Porque não era esporte, não era status, não era competição, não era cliente, não era nada. Era o fato de estar perto deles, de ser quem eu sempre fui ao lado deles. Cavalo não tem rótulo, ele não vai te rotular, ele não vai te querer saber o que você tem, ele não quer saber a roupa, o carro, a grana que você tem na conta, nada. Ele só quer saber quem você é, o que você é quando você está perto dele. É isso que importa pro cavalo. E aí foi quando eu comecei a voltar, a resgatar a minha essência.
Que daí foi um dia, eu sentei dentro de uma cocheira e comecei a conversar com o cavalo. E ali o Espírito Santo começou a ministrar, você tem que falar isso pras pessoas. Cara do céu, eu falo, como, pai, eu vou falar isso pras pessoas? Vão achar que eu sou louco? A gente tem que ser um pouco, né? A gente é louco, né? Achar que eu sou louco. Uhum. E aí foi quando começou a surgir os devocionais. Então, minha primeira hora do dia é pra Deus com os cavalos. E ali sempre eu trago algo que aconteceu na minha vida. Então, assim, todos os devocionais eu gravo todos os dias. Eu não consigo deixar devocional gravado. Já tentei. A nossa correria, a nossa rotina, eu não consigo. Me incomoda gravar algo e deixar gravado para postar depois. Todos os dias, a primeira hora do dia. 5 da manhã eu acordo, faço o meu momento com Deus, faço o meu estudo, começo a refletir em coisas que aconteceram no meu dia anterior, coloco tudo ali, escrevo, paro a câmera na frente da cocheira do cavalo e começo a falar com ele. Então, o devocional hoje, ele é o alicerce, ele é a base de tudo que eu vivo, né? Então, hoje eu falo sobre Deus, mas eu falo os ensinamentos que os cavalos me deram ao longo desses 32 anos, tudo que eles me ensinaram, tudo que eu vi eles ensinando para minha família, para os meus alunos, para as pessoas, e levo isso de uma forma diferente para alguns, mas que para mim sempre foi muito comum. Eu falar com os cavalos e ouvir Deus. E aí tudo vem acontecendo, né? O meu trabalho, né? Sou instrutor de equitação, sou atleta do hipismo, mas tudo isso é complementar, porque a base mesmo é o relacionamento que eu criei com os cavalos e com Deus. Uou. Caramba. Eu tô aqui ouvindo assim, impressionado, porque diante de tudo isso, a principal marca pra mim é a simplicidade. Não tem nada de exibicionismo, não tem nada de... vamos colocar um requinte especial aqui, um componente. Nada, mano. É natural. É natural seu, mano. É seu. É seu, velho. A fórmula do sucesso é ser. Tá ligado? Você voltou a ser quem você era. É impressionante. Genuíno, né? Muito lindo. É que eu não quero dar spoiler, mas a de hoje... Hoje foi muito mágico, cara. Fazia tempo que eu não me divertia tanto gravando um devocional. Não que não seja divertido, é muito... Mas a gente recebe, quando a gente começa a falar de Deus e quando a gente começa a falar também sobre coisas do nosso dia, além da gente abrir uma vulnerabilidade muito grande do nosso coração, a gente cria uma autorresponsabilidade, porque o que eu falo vai impactar a vida de outras pessoas. E aí acaba que sem querer, e não vou falar que foi as pessoas, sem querer mesmo, inconscientemente, parece que a nossa régua vai subindo. Cada vídeo você começa a ficar mais analítico. Cara, um comportamento, putz, uma piscada, putz, a forma como eu falei, uma palavra, uma vírgula que às vezes eu esqueci ali, não dei uma pausa. Falo, cara, eu começo a ficar incomodado. E aí hoje, quando eu fui gravar, né, falando com Deus, eu falei, Deus, ontem, na verdade, me apareceu o meu primeiro vídeo que eu gravei, meu primeiro devocional. E, cara, foi justo, você falou, uma simplicidade, que eu só parei a câmera ali mesmo, falei, e o cavalo me cheirava, me mordia, e queria estar comigo, e ia na Bíblia... E postei. E foi um devocional tremendo na vida das pessoas. E aí hoje pela manhã eu falei, Deus, eu quero me divertir igual me diverti naquele devocional. Cara, e ele é maravilhoso, né? Que aí ele me proporcionou esse momento com o meu cavalo. E foi assim, câmera, coloquei ali, o meu cavalo ele toma uma suplementação toda manhã, né? E aí sempre quando eu vou gravar com ele, às vezes eu tenho que limpar ali, porque ele às vezes fica um pouco do resíduo do suplemento. Não limpei, cara, me sujou. E ele ficava querendo aqui ficar no meu ombro, ia na Bíblia, e puxava meu boné. E, cara, me diverti. Fazendo aquilo que Deus colocou na minha mão, sabe? Então, assim, a gente acaba, com o tempo, a gente vai subindo muito a nossa régua, né? De uma forma que não precisa, né? Aí vem muito o que você falou, a simplicidade, né? Aí que tá o segredo da autenticidade de cada um, né? Exato. Que realmente a gente tem no coração pra poder falar pro mundo. Cara, e os cavalos é uma maior conexão com o animal, né? Parece que aquele filme Avatar, eu gosto muito de assistir Avatar, né? Aqueles bichão azul lá. E aí tem o Torak Makto, que pega aqui a trança e conecta com os animais. E eu enxergo muito isso com o cavalo, né? E eu fazendo as aulas contigo, como os cavalos colocam a gente no momento presente. Cara, enquanto eu tava fazendo todo o trote lá e, cara, eu não consigo pensar em mais nada. Você só tá naquele momento. Então, você viver o presente, né, é o mais gostoso que tem, né? Porque senão a gente fica ansioso ou fica depressivo e o cavalo, ele tem isso, né? Então, até o Lucas Uzzi, eu quero que você dá um conselho pra galera que tá ouvindo agora esse podcast. Se eu puder te dar um conselho, procure os cavalos. Eles podem te ajudar mais do que você imagina. Exatamente. Esse bordão, cara. Qualquer palavra dele, assim, ó. Procure
procure os cavalos. É. Ah, se eu pudesse te dar um conselho, procure os cavalos. Em qualquer parte que você interrompe a pessoa no banco assim e fala, cara, os cavalos podem te ajudar mais do que você imagina. É muito massa. E isso, os cavalos, você fala que te ajudou muito, até por conta disso mesmo, né? De colocar você no momento presente, de não sofrer e estar ali presente junto com eles. Isso é muito lindo, né? Uma consideração sobre essa conexão que o Murilo falou, né? A Murilo e a Ká falavam, pô, você vai ver, cara, que incrível que é amanhã com os cavalos, que incrível que é. Eu falava, pô, vai ser da hora, né? Um cavalão lá, pá... Legal, aquela expectativa boa, gostosa, tá ligado? Só que quando eu entrei lá no redondel, que você falou, cara, você só vai fazer isso. E eu fiquei extasiado. Só de esticar um braço e fazer assim com o outro. Irmão, eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse cavalo pesa 450 quilos, meu irmão. Se ele der uma doida aqui, ele vem pra cima de mim. Só que eu não fiquei com medo, em momento algum. Essa é só uma piadinha legal. Eu queria me apresentar pra Zahara, mano. Eu queria me apresentar pra ela. Eu queria falar pra ela, ó, minha intenção é essa. E eu sobrecarreguei ela com a minha intenção, porque o que você falou, né? Eu não sei se depois você reforce com qualidade o que eu vou dizer. Mas as 3 formas de interpretação do cavalo sobre nós é ouvido, olhos e coração. Cara, eu tava com tanta vontade de me conectar com ela que eu ultrapassei o limite, cara, da conexão. Eu queria tanto me conectar com ela e eu incomodei ela a 3 metros de distância só de querer, velho. Então, a experiência amanhã com os cavalos que eu vivi, eu entendi quando o Murilo e a Ká falou, meu, é impressionante. É impressionante. Eu falava, não, deve ser legal. Só que, cara, depois que eu vivi, eu fiquei chocado. Tipo, eu fiquei umas 2, faz 2 semanas e eu estou até agora refletindo sobre tudo. Mudou como eu enxergo as pessoas, porque a Zahara me enxergou de um jeito que nem meu psicólogo me enxerga, mano. Bom. E olha, quem tá falando isso é um psicólogo, tá? Então, assim... Isso que veio o tipo assim, eu tô falando, cara, não é terapia. Marcela, tá perdoada, viu? A Marcela. Ela falou, né? Mas é terapêutico. Mas é terapêutico demais, cara. Eu tô até agora. O que ela me leu ali, ninguém nunca tinha lido, velho. Ela me leu, eu cheguei a tampar assim, ó. Tô nu, igual o Adão e Eva, tá ligado? Foi incrível, mano. É espetacular. Façam Manhã com os Cavalos. Faz seu merchan aí daqui a pouco. É impressionante, mano. Não, é surreal. Surreal. Essa parte do procure os cavalos, né? Que os cavalos, eles vêm para contribuir, eles vão somar, eles vão agregar em todas as fases e áreas da nossa vida. Então, pensa comigo, uma criança que ela cresce e começa a desenvolver ali com o cavalo, ela vai aprender sobre responsabilidade, disciplina, vai ter um bom desenvolvimento da parte corpórea, equilíbrio mental, porque ela teve ali o primeiro contato com o cavalo. Aí você leva isso para um adulto que está se descobrindo, que está começando agora a ter os primeiros desafios da vida, que está precisando ter um momento de pausa, de reconexão, de estruturação, o cavalo chega também para poder ajudar. E aí, quando você leva isso para as pessoas que já estão maduras, as pessoas que o cavalo vem para poder fazer elas redescobrir novos horizontes, novas possibilidades. E às vezes até aquele adulto que chegou ali num estágio onde ele... Eu já recebi muitas pessoas que tinha muito, mas tinha pouco. E era o cavalo que completava. Uau. Então eles servem, por isso que eu falo, procure os cavalos, porque ele vai somar em todas as áreas. Ele vai te ajudar no seu trabalho, ele vai ajudar no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, vai te ajudar com os seus filhos, em todas as áreas. Procure os cavalos que eles vão ajudar. E essa questão mesmo do que você sentiu, né, através do cavalo, é mágico tudo o que acontece ali, mas na verdade tudo se explica, porque Deus na sua magnitude, eu sempre vou falar isso, mas Deus na sua bondade, ele potencializou todos os sentidos do cavalo. Então, o cavalo ele é o animal mais sensível que existe. Então, a audição dele é potencializada, a visão dele é potencializada e ele tem a coerência cardíaca, que é o que faz com que a gente se conecte e chegue no estado de presença. A minha vida inteira o cavalo me cobrou / me ensinou muito sobre estar presente. O cavalo ele não se importa com o que vai acontecer amanhã e ele não sofre pelo que aconteceu ontem. Ele só se preocupa com uma coisa, o momento. O agora.
Quando você pega a ração e você serve a ração pro cavalo, não é jogar. Isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo que trabalha. O pessoal fala assim, joga a ração. Não é jogar, é servir. Quando você serve a ração pro cavalo, ele lambe o coxo. Ele pega até o último farelo. Ele não desperdiça, cara. Mas sabe por quê? Ele vive aquela refeição. Ele não tá preocupado, eu vou guardar porque eu não vou ter à noite. Ou eu vou guardar porque eu não tenho mais. Não, eu vou aproveitar 100%. Ele lambe o coxo. Você solta um cavalo no piquete. Ele sai correndo, ele sai pulando, ele quer rolar, ele quer correr. Por quê? Ele quer viver e curtir aquele momento de liberdade, aquele momento que ele está conectando com a natureza. Ele vive 100%. E isso faz a gente criar essa autorreflexão, né? Do estar presente, do viver o presente. Que quando a gente vive o presente, primeiro, a gente desfruta 100% daquilo que Deus nos proporcionou. E o cavalo traz isso. Aí quando você vai pro esporte, eu falo do esporte porque eu sou apaixonado pelo hipismo. O hipismo devolveu muitas coisas na minha vida. Né? Hoje, levar o hipismo à frente, ser um professor de hipismo, é porque o hipismo também teve uma parte que somou no meu desenvolvimento. Né? Eu sempre fui um menino que eu achava que eu não era capaz de fazer nada. Era baixa autoestima e eu sempre achei que, aquela pessoa tá no primeiro lugar? Nunca vai ser pra mim o primeiro lugar. Aquela pessoa conseguiu, sei lá, desenvolver alguma habilidade? Putz, nunca vou conseguir desenvolver uma habilidade, isso não é pra mim. E o hipismo, cara, me trouxe isso. A cada 10 centímetros que você sobe de categoria, a cada competição que você vai, a cada treino que você evolui, ele foi me devolvendo. Essa questão da confiança, ele foi me devolvendo a minha autoestima. Né? E quando eu falo do hipismo / presença, se você não estiver conectado com o cavalo, como é que você vai conseguir performar numa prova? Se você não sentiu o que o seu cavalo sente, se você não percebeu o que aconteceu em todo momento dele, desde quando ele comeu pela primeira vez na manhã até a hora que ele foi dormir. Se você não está conectado com todo o ambiente, aí ele cobra, ele te pede presença. E aí automaticamente as coisas vão acontecendo. Né? Então a presença ela vem muito forte por conta disso. E é um ensinamento, deixo aqui, sinto de compartilhar isso. Talvez essa mesa ou quem está assistindo, a gente não tem parado para desfrutar dos momentos que Deus tem nos proporcionado. E agradeço a vocês por esse momento. Estou desfrutando da companhia de vocês. Desse momento, dessa conversa, das pessoas que estão aqui com a gente, mas ficar esse conselho. Desfrutem mais o momento. Parem um pouco de pensar no amanhã e se preocupar tanto com o ontem. Deus vai prover o maná de todos os dias. Amém. Nossa. Cara, se você tiver... Não, eu e o Murilo, Lucas, nós viemos falando que esse final de semana que passou agora, eu e ele, nós juntos, nós falamos, mano, tirei esse final de semana pra mim, velho. Meu WhatsApp deu um problema que a memória do iPhone, quando tal, ela não entra no WhatsApp. Falei, não vou mexer, vou ficar quieto na minha. Deixei o pau torando lá, nem mexi com o celular, velho. Final de semana foi imersão, velho. Fiquei quietinho, curti o que eu queria, quietinho. Pá! O Murilo viveu a mesma coisa. E ambos ficamos impactados com o que deveria ser natural. Então eu recebo essa palavra. E quero fazer um complemento no dia do Manhã com os Cavalos. Você começou a falar lá sobre o cavalo, né? Que ele é introspectivo, aversivo. Uhum. E o Espírito Santo trouxe uma palavra para você naquele momento. Falou, não, pá. Se você quiser saber, vai você lá. Você falou, não sei quem é. A Camila olhou para mim, o Murilo olhou para mim. Tudo o que nós tínhamos conversado no carro, velho, indo. O Espírito Santo usou sua boca para falar, mano. Usou o cavalo para te falar o que era para ser dito. Meu coração tava cheio de dúvidas, de medos, de anseios, de reservas. E cada palavra que foi dita foi selecionada por Deus, assim, para ir quebrando camadas do que eu tava sentindo, para acessar o núcleo do meu sentimento. Foi incrível, mano. Então, glória a Deus pela sua vida, mano. Amém. Pela sua sensibilidade. Cara, pode ficar com vergonha, não. Mas assim, eu falo que amanhã com os cavalos ali, cara, realmente eu recebo um download dos céus, assim, e só transmito. Desde quando eu comecei a fazer amanhã com os cavalos, eu coloquei pra Deus. Falei, Deus, eu quero ser só um facilitador.
Eu quero só dar sequência ao que você quer comunicar para as pessoas. Não é sobre o Lucas, não é sobre mim. É sobre você, é sobre o Senhor. Então, que minha boca saia realmente aquilo que você quer falar para as pessoas. E quando eu recebo feedbacks, né, como o seu e como também outros participantes, eu fico muito feliz, cara. Porque desde o primeiro momento que eu não vou falar que eu idealizei Amanhã com os Cavalos, porque na verdade Amanhã com os Cavalos é a sequência do legado dos meus pais. Como eu falei, eu cresci vendo 2 exemplos de liderança. Meu pai com os cavalos e minha mãe com as famílias e com as crianças. O meu pai, chegava um cavalo que era improvável na mão dele. Meu pai fazia esse cavalo ser um campeão. Uau. Meu pai literalmente tira leite de pedra. Pega o cavalo que é o mais aversivo que carrega o maior trauma. Meu pai tem uma sensibilidade e um dom para cavalo que ele faz aquele cavalo virar um cavalo totalmente diferente. Uau. E faz virar um campeão. E a minha mãe sempre foi a figura da liderança acolhedora. Minha mãe é aquela pessoa... aqui, se minha mãe estivesse aqui, enquanto ela estava aqui gravando com vocês, ela estava fazendo um bolo de cenoura e já estava pronto. Desse jeito. E conversando aqui, sabe? Como se a gente já se conhecesse desde quando a gente nasceu. Então, minha mãe sempre foi essa figura, essa liderança acolhedora. E quando Deus colocou no meu coração Amanhã com os Cavalos, foi justamente para que eu pudesse continuar o legado da minha família. Então, toda a transformação que eu vi meu pai fazendo na vida dos cavalos e minha mãe na vida das pessoas é o que eu trago como essência dentro da Manhã com os Cavalos. Então, a gente fala que é uma experiência, mas é uma vivência. Você tem que viver para entender. Porque a Manhã com os Cavalos ela vai de acordo com o seu atual momento, com o que você está vivendo. Com aquilo que Deus quer falar para você daquele momento, dessa jornada, dessa fase que você está vivendo. Você vai fazer Manhã com os Cavalos daqui a um mês. Você vai estar em um outro momento, vivendo outras coisas. E Deus vai falar com você de uma outra maneira. Então, muitas pessoas falam, né? Você não vai fazer fase 2, fase 3? Eu falei, gente, cada Manhã com os Cavalos é uma. Não existe um roteiro, não existe um ensaio, não tem uma preparação. O Murilo participou de uma manhã e depois a gente teve a oportunidade de levar também os convidados do Murilo. Não foi a mesma coisa. É verdade. Totalmente diferente. Nem o ambiente. Até o ambiente. Cara, eu já sofri tanto, porque eu faço no redondel que nós temos ali na Hípica, né? Então, toda uma estrutura preparada para isso. Cara, a de vocês não foi no redondel. No começo, eu sofria quando não era o redondel. Vai dar errado, meu Deus, o que eu vou fazer em outro lugar? Cara, até o lugar onde ele pede para fazer faz sentido para aquela turma. Faz sentido para aquelas pessoas que vão estar ali. Sim. Então, Amanhã com os Cavalos, ela traz toda essa sequência, né? Dos meus pais, do que eu também vim aprendendo. E, cara, digo pra você que eu aprendo mais fazendo do que eu ensino. Porque toda Manhã com os Cavalos, tem hora que eu tô falando, parece que eu escuto assim e falo, uau, isso é pra mim também. Uau. A palavra de Deus, né? Ela é uma faca de 2 gumes. Uma coisa que me impressionou também, Murilo, é que nós estávamos lá na Hípica e tal, conversando, daqui a pouco o Nata desce com um cavalo. E lá, e gasta um tempão gostoso de qualidade sentado ali, curtindo o cavalo. Daqui a pouco ele sobe. E eu olhei e eu falei, mano, peraí. Ele tá servindo o cavalo. Nós temos uma percepção que o cavalo, ele só serve. Saca? E essa conexão que você falou, meu, chega na cocheira, não joga a ração. Serve. O cavalo gosta de ser servido, cara. Gratidão não é um sentimento humano. Gratidão é um estado. Tá ligado? Então o cavalo provavelmente não, certamente ele é muito grato pela forma que ele é tratado. Sim. Cara, eu pela primeira vez na minha vida eu andei de cavalo. Eu já tinha andado com o Lio, o Cláudio e o Gil, dos meus primos, que eles têm, né, a baia deles e tal, tem os cavalos deles. Muito obrigado, mas eu fui daqui ali e voltei com ele puxando o cavalo na cordinha, tá ligado? Eu só sentei ali e fiquei desesperado. Eu tinha 6 anos de idade. Então eu fui andar 21 anos depois, eu andei no talento. O Lucas me deu o chicote na mão, que chama chicote, mas tem nome técnico pra não parecer que não é bater. Não, é chicote mesmo. Chicote mesmo. É um trenzinho. Tem um nome bonito, stick. Tem um stickzinho. Ficou legal, Porque Glaucio, bate? Não, um pouco mais forte, Glaucio. Mas eu vou pegar um gancho do que você acabou de falar. Pro cavalo, o chicote é um mero objeto. Sabe o que vai indicar pro cavalo se vai machucar, se vai doer? A sua intenção com aquele objeto nele. Entendi. Massa. Então não tem... Eu compartilho na manhã com os cavalos, né? Eu já vou ter um spoiler aqui. Quando eu pego o chicote ali para poder fazer a demonstração, lógico, a gente não vai bater no cavalo, a gente não faz isso. Mas o chicote fala mais sobre nós quando a gente pensa isso do que sobre ele, porque pro cavalo é um objeto.
Eu pego o chicote hoje, você pode fazer desafio lá na hípica, perto de qualquer cavalo. Você pode chacoalhar o chicote. Nenhum dos cavalos tem medo. Porque eles sabem que eles não vão apanhar. Isso me fez lembrar de um vídeo que o pai chega com a cinta assim, ó. Chacoalha a cinta assim, aí estica a cinta, o moleque senta e fica balançando. Cara, quando minha mãe pegasse chinelo na mão, eu nem corria, eu já baixava, só pedia fazia perdão assim, ó. Já era. Tá ligado? Cara, tem um episódio desse com um cachorro, sabia, Ted? Uma vez ele comeu um fone meu, eu peguei, tava com a coleira, eu não bato em animais, pelo amor de Deus, mas eu cheguei em casa e só peguei assim, fiz assim com a coleira e bateu nele, cara. Cara, a hora que eu pego essa coleira, minha mãe pega a coleira pra passear, ele já vai embaixo da mesa. Porque ele traumatizou e, ele era pequenininho. Como é que pode uma coisa, tipo, traumatizar um animal pra vida toda, né? E aí, por exemplo, igual o seu tem que ser um pouco mais firme, ele não tá nem sentindo você. Dá mais estímulo, né? Eu não conseguia, cara. Porque ele vê... é tão bonzinho, ele é tão doce. Ele andava assim, ó. Eu falava, mano, se eu der um belequetec mais forte aqui, ele que fala, seu gordo, vagabundo, segura! Aí já era, velho. Mas você vê que até no chicote, ó, que eu tava falando, a intenção, que eu queria que você transmitisse pro cavalo, não era bate com mais força pra machucar, ou bate pra doer, não. Era o comando. Vamos, ele tem que te entender que é pra ir. Então era a sua intenção através daquele objeto. Mas agora eu já peguei a visão, uma hora eu aprendo. Mas foi muito legal, porque assim... Antes da manhã com os cavalos, eu ia subir num bicho. E ia falar, mano, se ele quiser, eu já era. E quando eu montei no talento e fui andando com o talento, foi um talento, eu tô aqui, cara, eu quero entender o que tá acontecendo. Fala comigo, me explica aí, o Lucas sabe, eu também quero aprender a conversar com vocês. E, cara, todo o tempo que eu tava em cima dele, era só eu e ele, mano. Presença. Era só eu e ele. Ainda confuso, porque é muito estímulo, muita informação. Eu não sei explicar, mas era como se eu tivesse também fazendo, né, essa coerência cardíaca. No dia no redondel, eu cheguei a passar mal, cara. Lembra que eu falei pra você? Eu falei, cara, eu tô tendo até vertigem, porque essa coerência cardíaca, ela é bilateral, ela não é unilateral. E a hora que eu tava em cima do talento, eu tava sentindo tranquilidade. Eu percebi, assim, que eu não tava correndo nenhum perigo. Mas eu não consegui tirar a minha atenção, o meu foco dele em momento algum, cara. É muito fascinante. Se eu tivesse montado nele antes da manhã com os cavalos, certamente eu não entenderia o que é tudo isso. Depois da conexão, é muito diferente, mano. Tudo isso que você sentiu, né? Além da coerência cardíaca, de você ter entrado ali no momento de presença com o cavalo, é que você estava desfrutando da companhia dele. Né? E teve uma coisa que você compartilhou, né? Você colocou agora aqui. Você falou, talento, agora sou eu e você aqui. Somos nós, né? O que a gente vai viver aqui? O que você tem para me ensinar? O que eu vou aprender com você? Você se colocou de uma forma humilde perto dele. Por isso que você gera confiança, você gera conexão com o cavalo. E é o que o cavalo pede pra gente todos os dias. Humildade. Se você tiver humildade para você estar ali e o servir, quando eu falo da ração, porque tudo é nossa intenção sobre o que a gente faz, né? Porque quando você vai jogar ração, quando a gente fala jogar ração, você imagina o quê? Pega um balde e pum, joga. O servir, você já imagina o quê? Servir. O cavalo pega a sua intenção. É os mínimos detalhes. Então, quando você consegue ter essa leitura bem minuciosa dos seus comandos, dos seus movimentos pro cavalo e a sua intenção, aí você tem uma conexão genuína. Aí o estado de presença faz, eu duvido, eu tenho certeza que lá em cima você lembrava, quando você estava em cima do talento, você lembrava de algum problema. Se você lembrava de algum trauma, de alguma frustração da sua vida, nada. A cabeça para. Você fazendo aula. Não. Cara, você parecia uma criança, velho. Você tava sorrindo, você tava, uau, caralho. Vibrava ali por cada coisa que você tava fazendo. Nem lembrava. E enquanto você tava falando, eu lembrei de uma coisa que, por mais que eu tenha o cavalo no dia a dia, eu também tenho que me policiar. Porque pra mim é algo que é rotineiro. Mas a gente às vezes cai na rotina e na rotina é onde a gente dá brecha pra poder viver o que não é aquilo que é pra gente viver, certo? Eu tenho o meu cavalo Xantos. O Xantos, ele é um cavalo extremamente ansioso. Ele é muito ansioso. Cara, ele fala comigo quando eu pego o celular. Aí eu vou te explicar como. Às vezes eu tô montando ele, tô com o celular no bolso. O celular vibra. A hora que eu pego o telefone pra ver uma mensagem, ele começa a andar mais ansioso. Quando eu ponho o celular no bolso, ele começa a andar mais calmo. Olha isso. Os meus melhores treinos com o Xantos é quando eu deixo o celular de lado. Quando eu nem desço com o telefone pra pista.
Cara, e de um tempo pra cá, ele vem falando tanto isso comigo, porque a gente tá ali, é muito, acaba sendo meio frenético, é muita gente mandando mensagem, você tem que responder, e é trabalho, e é aluno, e não sei o quê. Que, cara, eu subo nele, mexendo no telefone, ele parece que ele não vê a hora de voltar pra baia. Quero ir embora. Tipo, porque ele sente quando eu tô ali com ele. Na hora que eu guardo o celular, eu entro em estado de presença, eu curto meu cavalo 100%. Aí ele desfruta da minha companhia também. Uau. Tudo no cavalo é a nossa intenção. E principalmente o servir. O cavalo é um líder, né? Líder nato na natureza. Ele ensina muito sobre liderança. Até que amanhã com os cavalos, além da gente ter essa parte que a gente fala sobre espiritualidade, reconexão, autoestima, desenvolvimento pessoal, eu também desenvolvi um método dentro da manhã com os cavalos que é para o mundo corporativo. Né? Então a gente já recebeu o pessoal de Maringá, do Cicobi, a rede Unicob, mais de 60 entre diretores, gerentes, líderes participaram. A Sancor também já levou mais de 40 líderes para participar com a gente, fora várias outras empresas da nossa região. E todas elas chegam com, não vou dizer queixas, mas sempre chegam com os mesmos pedidos para a gente potencializar ali comunicação e conexão entre equipe. Porque tá todo mundo perdendo isso aqui, ó, olho no olho, o contato. E é isso aqui que faz a gente estar em estado de presença. Isso aqui é uma bênção, se a gente souber usar. Isso aqui não traz presença. Então, o dia a dia, nossa, a gente quer se conectar com uma pessoa só através do WhatsApp, da mensagem, trazer um feedback. Sabe qual que é o melhor feedback que vai fazer o seu liderado te aceitar, te acompanhar e te seguir sem você fazer nenhum esforço? Você sentar frente a frente, olhar no olho dele e falar parabéns pelo que você fez. Pronto. É isso. É isso que ele precisa, não é um textão no WhatsApp. Não. O textão no WhatsApp fica registrado para sempre e não gera emoção quase que nunca. Exato. Mas é a forma como você, o tempo que você dispôs e é aqui, o olho no olho, a sua conexão genuína e verdadeira com a pessoa. E o cavalo ensina isso pra gente. Sim. Então, amanhã com os cavalos, ela tem realmente potencializado muitos resultados de empresas. Tem muitas pessoas que têm passado ali falando, cara, eu não vou falar porcentagem para eu não ser errado e às vezes não criar uma expectativa. Mas assim, já é comprovado cientificamente que você ter 1 hora por semana perto de um cavalo pode reduzir até 40% do seu nível de estresse. Automaticamente aumenta a sua produtividade. Agora imagine uma equipe que passa um dia na hípica com os cavalos, o que você vai impactar no resultado dela dentro da sua empresa. Surreal. São ali, a gente até fala, tem 2 modelos do corporativo, 4 horas ou 8 ou 7 horas de treinamento com o cavalo, imersivo na hípica. São 7 horas. Quanto que você não está trazendo de bem-estar, de presença, de alegria, momento de desconexão e conexão com o interior dessa pessoa. E o quanto isso vai refletir no dia a dia dela. Não só na empresa, mas também na vida, né? Sim. E uma coisa que você está falando bastante do corporativo, mas naquele dia que nós estávamos lá na hípica, chegou uma pessoa sozinha. Ela foi sozinha fazer o manhã com os cavalos. Ela saiu, né, da capital, veio aqui para Londrina sozinha, vivi essa experiência com os cavalos sozinha. Então não é num espectro, não, só para grandes empresas, então. Não. Cara, o indivíduo pode criar a coragem e olhar e falar, talvez essa seja a resposta, ou o início da resposta. Ou Exato. então, pelo menos, o descontaminar toda essa bagunça para eu achar o caminho para a resposta. Porque, cara, E as coisas ficam ecoando, né? Tenho certeza que tem muita coisa que vocês viveram ali no Redondel que tá maluco. ainda tá ali, Com tá certeza. Eu tô vai pirando ecoando ao ainda. longo do tempo. Tá me ajudando, né, num trauma também, por competição. E você me desafiou, inclusive, você vai me ajudar muito nisso, que eu acho que é uma área bloqueada da minha vida, não tenho certeza, de E competir. a gente vai romper né? isso. Com A certeza. gente é o talento. É, o talento. E o talento é muito engraçado, porque o talento, ele manca um pouco, né, Lucas? E eu também, porque eu tenho 1,5 centímetro de diferença. Eu usei o palmilha há muito tempo, eu preciso usar ainda também. E a Coca veio também desse jeito, cara, minha cachorra. Os improváveis, né? Improvável. Então, muitas vezes eu tenho uma autoestima boa, porém, muitas vezes eu falo, nossa, cara, será que eu sou capaz de dar esse salto? Essa dúvida, esse trauma que a gente carrega de muitas vezes ter errado e a gente não se permite acertar. E o cavalo, ele tá vindo na minha vida, cara, de um jeito assim que eu e ele tá se conectando. Eu falo assim, a gente vai saltar junto. Você vai me ajudar a romper esse medo, essa barreira, né, Glaucio? Eu tinha comentado contigo. Com certeza. E eu tenho certeza que, cara, isso vai me ajudar em todas as áreas da minha vida. Para ter mais confiança, para dar mais um passo, para ter mais assertividade, para confiar mais.
Cara, o cavalo é incrível, irmão. É incrível. Parabéns. Nossa, é lindo demais esse trabalho. E o Lucas, ele tem um dom. Não é só o cavalo, é o talento com as pessoas, com crianças, cara. De verdade, eu nunca vi igual, tá? Ele, conversando com as crianças, dando treinamento, é a coisa mais linda de ver. É muito legal. Obrigado, né, pelas falas, eu fico muito feliz. Mas que nem criança, cara, dar aula para crianças foi algo que no começo era uma necessidade. Precisa dar aula, precisa de dinheiro, pagar as contas e tem que viver. Só que ao longo do tempo eu fui entendendo que o dar aula não era também sobre dinheiro. O dar aula pelas crianças, para as crianças, é porque na minha infância eu falava que quando eu crescesse eu queria ser o professor que eu nunca tive lá na minha infância. Uau. Então hoje o tio Lucas, porque às vezes até meio difícil, porque tem o tio Lucas que tá lá brincando e tal, daí depois tem o Lucas, que é ali no redondel firme. Mas o tio Lucas, cara, eu quero ser aquele tio que quando eu era criança eu queria ter aquele professor. Ele me cobra disciplina, ele me cobra ordem, respeito, ele quer resultado. Mas ele quer que eu aproveite, que eu me divirta. Uhum. Ele quer que eu faça aquilo, mas que aquele momento ele não seja um momento só de responsabilidade, mas realmente seja um momento para eu poder curtir, né? Poder extravasar, realmente ser quem eu sou. Então hoje a minha conexão maior com as crianças é devido a isso, uma dor, né? Que eu tive. Meus professores sempre foram maravilhosos, né? Quando eu falo isso, o pessoal até pergunta, pô, mas seu pai não te deu aula? Meu pai demorou muito para me dar aula. Meu pai não queria que eu entrasse no mundo do cavalo. Meu pai foi totalmente contra. Meus primeiros professores eram pessoas da hípica, outros instrutores, porque meu pai não queria me dar aula. Ô, louco. Meu pai não queria. Mas por que isso? Cara, eu acho que todo meio, né, tem as suas dificuldades. Mas quando você lida com um cavalo, você tem que dispor muito do seu tempo e da sua vida para ele. Eu cresci ouvindo meu pai falando assim, a gente não vive do cavalo, a gente vive pro cavalo. Então, assim, meu pai foi um homem que abdicou muitas coisas da vida dele pelo cavalo. Então, meu pai não queria isso pra mim. Então, no primeiro momento eu entendi que era o cuidado dele, era a forma dele demonstrar amor, porque meu pai sofreu muito com o cavalo. E hoje a gente estar ali nos bastidores, cara, já teve festa de aniversário surpresa que eu não pude ir porque um cavalo passou mal naquele dia. E era festa de aniversário surpresa, minha. Dos alunos ter que falar assim, ó, a gente fez uma festa, mas como você tá aí, a gente tá levando o bolo na hípica. Olha Mas eu só. não sei de um cavalo. Eu já terminei relacionamentos, porque a pessoa virava pra mim e falava, você escolhe ou o cavalo ou eu. E às vezes não entendia que o cavalo precisava de mim. E eu já perdi oportunidades por conta que eu precisava me dedicar 100% ao cavalo. Só que daí eu falo sobre percas, mas eu já ganhei ótimas pessoas ao meu lado por conta que vivem o cavalo. Já tive ótimas oportunidades por causa que eu sempre vivi com os cavalos. Então o cavalo ele exige muito da gente, ele pede muito a nossa disponibilidade. Né? Essa servidão com o cavalo é 24 horas. Antes de vir pra cá mesmo, eu fui na hípica. Hoje eu tenho meu pai, tenho os meninos que trabalham lá, meu tio também trabalha comigo. Mas todos os dias, pela manhã, é conferir cavalo por cavalo, se tem água, se ele comeu toda a ração da parte da manhã, se o cavalo não está em nenhum comportamento diferente para ele poder iniciar o dia dele. Então o servir pro cavalo é muito forte, né? E até eu comecei a falar e me perdi agora. Não, e é muito legal isso que você falou. É legal demais, porque eu postei um vídeo, eu acho que foi ontem, na verdade, que como as pessoas têm que se quebrar para caber em certos lugares. Em nenhum momento você se quebrou. Por isso que você preservou a tua essência, volte à sua essência. Você preservou a tua essência e só vai caber a tampa certa. Você não precisa se quebrar. Então as pessoas que vão caminhar do teu lado, que vão caminhar com os cavalos, que vão trotar do seu lado e, enfim, galopar, vai ser as pessoas que realmente vai viver junto contigo com os cavalos. E isso é muito massa. Eu quero viver esse momento com os cavalos junto contigo. E esse momento que eu voltei à essência, né, que eu fui buscando os cavalos e comecei a me posicionar, fazendo devocional, um novo posicionamento também na internet, mas também na minha vida, vocês dois, o Camadas, tudo que tem acontecido na minha vida, veio com esse momento. Porque quando eu comecei a me posicionar, tem 3 palavras que eu quero compartilhar e Deus coloca muito forte no meu dia a dia. Mesa, obediência e multiplicação. Quando eu comecei a gravar os devocionais, a falar alguns nãos e realmente ser obediente àquilo que Deus colocou na minha vida, no meu coração, Deus me mudou de muitas mesas. Eu estou sentado numa mesa que eu nunca imaginei que eu ia estar. Com pessoas que estavam
presentes na minha infância e adolescência, mas eu nunca imaginei que a gente ia estar tendo esse momento de partilha juntos. Mas Deus mudou as minhas mesas. Pessoas que estavam perto de mim, que eu falava, meu, eu não vivo sem essas pessoas. Saíram como se fosse um sopro. Do dia pra noite, cara. De uma forma inexplicável. Saíram da minha vida. Até momentos profissionais, questões profissionais, que eu falava, meu Deus, se você me tirar isso aqui, eu vou fechar, eu vou falir. Saiu. Ele tirou. Só que quando isso aconteceu, né, Deus começou a movimentar, mexer as minhas mesas, ele me cobrou muita obediência. Porque é normal do nosso consciente querer voltar para aquilo que a gente já sabe que vai dar certo, ou já sabe que funcionou, ou onde a gente acha que estava a nossa segurança. E aí foi ao momento de Forge. Ser obediente àquilo que ele estava colocando. Quando eu comecei a ser obediente àquilo que ele estava me pedindo, cara, e até as mesas. Cara, eu sentei em mesas recentemente, que eu parava e falava assim, Deus, o que o senhor quer que eu faça aqui? Tipo, quem sou eu pra estar aqui? E eu só era obediente a ele. Fica aqui. Muitas vezes sentei só pra ficar ali quietinho, só ouvindo e aprendendo com aquelas pessoas. E depois da obediência, Deus me entregou a palavra multiplicação, que é o que eu vivo hoje. E a multiplicação, no primeiro momento, todo mundo pensa, né? Tipo, ganhar dinheiro, recursos. Eu recebo, profetizo. Amém. Todos nós vamos ter a multiplicação e eu vou receber. Também. Mas não é primeiro, antes da multiplicação financeira, vem a multiplicação de vidas. É isso. Então, através das mesas que Deus mudou e a obediência que Ele me cobrou, Deus está me colocando para multiplicar, para chegar em mais vidas. Então, o devocional, esse momento, chegar até vocês... vocês fazem parte dessas 3 palavras da minha vida. Até vou falar sempre isso quando estiver perto de você, cara. Eu sempre vou te honrar disso. Mas hoje eu estou vivendo algo junto com o Grupo Barigui, com a Ford Barigui, que se não fosse você eu não ia viver. E não é sobre carro. É sobre resgatar algo que eu tinha perdido. A minha confiança. O dia onde eu achei que eu não era capaz. Eu lembro... Cara, me arrepia falar isso. Eu lembro quando você pôs no meu ombro e falou, eu tô contigo, eu vou com você. Eu confio em você. E a outra fala foi, por você eu ponho minha mão no fogo. Murilo, hoje em dia, cara, a coisa mais difícil é a gente ouvir isso de alguém. E eu falo olhando nos teus olhos. Eu ponho minha mão no fogo por você. E eu quero deixar um conselho pra quem tá assistindo. Procure os cavalos. Mas se você ouviu isso de alguém recentemente, honre a vida dessa pessoa. Muito, muito. Em todos os lugares, em todos os ambientes, honre. Nossa. Porque é uma das coisas mais difíceis. Murilo, não tem dinheiro que pague aquele momento. Lealdade. Não tem dinheiro, cara. Cara, é muito doido isso, né, Glaucio? A gente veio conversando no caminho, eu tô até bugado aqui, minha cabeça tá... Você tava no carro, velho. Estava dentro do carro. E tem uma frase que está escrita atrás do copo, né? Que eu coloquei: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, ô Lucas, a gente não tá jogando ração. Sim. A gente serve as pessoas e essa multiplicação eu tô nesse exato momento que você falou. É muito louco isso, né? E essa insegurança e queimar os barcos é muito difícil. E a hora que você tá com a rede totalmente cheia de peixe... Chega Deus e fala, meu, abandona aí, vem caminhar comigo. Você fala, meu Deus, será, cara? Eu tô com tudo isso. Pra onde? Você ser obediente, cara. Meu Deus. Eu tô passando exatamente. Obrigado, Lucas. De verdade, cara. Eu te honro também. Te amo. Que doideira, né, Glaucio? Caramba, velho. Fala você, Glaucio. Me ajuda aí, vai. Não, eu ouvindo, né, os dois lados. Eu ouvi os dois lados. Eu ouvi ele falando vindo. Caramba. Não, é? Uhum. E agora eu ouvindo você, eu já tinha ouvido os dois lados algumas vezes, então não é só uma parada porque tá gravando um podcast. Eu já tinha ouvido isso de você, já tinha ouvido isso de você, e eu já tinha presenciado vocês falando isso um pro outro. Essa sinergia, velho. Essa conexão. Essa verdade. Eu tava falando pro Murilo vindo. Cara, caminhou na verdade. Você tá na verdade... Meu amigo, pode dar tudo errado. Você tá seguro. Você caminhou na verdade, na legitimidade, na autenticidade. Você tá seguro, velho. Ah, mas eu vou fazer isso aqui porque eu vou controlar as circunstâncias. Aí você entra no redondel, um cavalo de 0,5 tonelada.
Cara, ele sente... O cavalo sentiu, o Lucas, que eu queria a validação dele. Ele falou, não, desse jeito não. Aí você falou pra mim... Cara, detalhes, tá? O Murilo sabe disso, eu guardo detalhes. Você falou, Glaucio, dá o mesmo comando, só que dá um passo pra trás e abaixa a cabeça, sem olhar pra ela. Eu dei um passo pra trás... Ela entendeu, mano. Ela falou, agora sim a gente pode se conectar. Foi ou não foi? Sim. Agora sim a gente pode se conectar. Ela aceitou se conectar comigo quando? Quando eu dei um passo pra trás, abaixei a cabeça e tirei toda a pretensão do meu coração, mano. A autenticidade, a legitimidade, a lealdade com pretensões de benefício próprio não funciona, mano. O Murilo falou uma coisa que eu vou expor ele aqui. Ele falou, cara, às vezes eu pego o meu carro e deixo o carro de merchan pro Lucas, porque o momento que ele tá entregando pro Ford Barigui, desculpa aí te expor aqui, que ele tá entregando pra Ford Barigui, são coisas que eu não conseguiria fazer nesse momento. Com as demandas que eu tenho, o Lucas tá entregando muito mais do que eu. E eu e o Lucas, qualquer um dos dois lá é a gente. É unanimidade, tá ligado? É verdade. Ele não tem receio de tipo, a Barigui gosta mais do Lucas. Não, cara, isso não é imaturidade, isso é muita maturidade. Sim. Ele tá investindo em... Fica quieto. Ele tá investindo em você. Ele tá investindo em você muito, cara. Por quê? Porque ele tá indo junto. É surpreendente, mano, quando tem uma mesa... Que a gente tem uma entrega legítima. Voluntariedade, velho. Os cavalos, como você falou, não pensa no amanhã. Não pensa no ontem. Os cavalos, eles estão pensando no agora. Sim. Eles estão olhando e lambendo o coxo. O coxo. Eles lambem o coxo. Cara... O cavalo, eu acho que é agora eu tô muito contaminado. Mas o cavalo, eu acho que é o animal mais real, assim, mais real de realeza, real de requinte. É o animal mais requintado que tem, mano. O cavalo é lindo, velho. E aí você olha pra parada e fala, mano, peraí, ele quer se conectar comigo. Ele tá esperando a conexão. Peguei o celular, ele fala, larga o celular. Aí você larga o celular e fala, ufa, tá ligado? Você leva a bronca do cavalo, mano. Só agora muda uma coisa do que você falou. Tira cavalo e coloca Deus. Não é o relacionamento que ele quer com a gente? Por isso que cavalo e crianças é o que mais me conecta com Deus. Uau. Porque tudo que você fala cavalo, começa a tirar. Pega essa última fala dele. Tira cavalo e coloca Deus. O que Deus quer pra se conectar com a gente? É isso aí. O que Deus é? Essa nobreza, essa elegância, esse brilho, esse poder. Tudo que você colocou. É ele. Uau. Sensacional, mano. Então, o cavalo é a 3 metros, você falou que ele já tem... Ele consegue entrar em estado de presença, de coerência cardíaca, conciliar a batida do coração dele com a sua, num raio até de 3 metros. Ele consegue sentir o que você está sentindo. Cara, é impressionante. Por isso que hoje ele é tão recomendado, né, para terapias. Então hoje tem bastante crianças atípicas, né, pessoas atípicas procurando o cavalo, ou até mesmo adultos ali que estão depressão, burnout, síndrome do pânico, tudo procurando o cavalo porque ele funciona como um agente regulador das emoções. Então ele consegue tirar a gente daquele estado de ansiedade ou de estado de depressão, de tristeza e trazer a gente para um estado de presença, viver o momento, entender as nossas emoções e criar essa regulação. Cara, que incrível. Então assim, só uma conclusão dessa conexão interpessoal que nós estamos vivendo aqui, é uma honra, mano, quando a gente pode olhar pra alguém e falar, mano, peraí, eu vou entregar a minha vida na mão desse cara. Eu sei que ele não vai... Não é eu sei que ele não vai me passar pra trás. Eu sei que ele não vai me deixar pra trás. Sim. Porque uma coisa, passar pra trás é o quê? Opa, sai fora. Outra coisa é pegar os estímulos e ir vazando sem perceber. E saindo sem perceber. Uma coisa que eu gosto muito de ser como sou
Porque eu também tenho a minha autenticidade, eu gosto muito. Eu não sou um cara de linha de frente, eu sou um cara de bastidor, mano. Eu sou um cara de step back. A hora que você precisar dar um passo pra trás, eu vou estar lá no passo. Tá ligado? Ah, eu sou bastidores, mano. Eu não sou muito da linha de frente. Mas uma coisa que eu gosto muito da minha forma de pensar e do jeito que eu conduzo a minha vida e as minhas relações é que a hora que o Lucas falar, putz, a quem? Eu sou o cara que as pessoas buscam. Eu fui convidado para muitos velórios e poucos casamentos. Um dos meus melhores amigos, o cara que viveu as coisas mais incríveis, assim, na questão de religião e tudo mais. Ele foi casar, mano, aí ele começou a convidar os padrinhos. Eu falei, né, eu não sou casado, eu sou solteiro, então faz sentido ele não me convidar, tudo bem. Aí ele foi e mandou os convites e não chegou um convite pra mim. Eu falei, tudo bem. Aí chegou no dia do casamento, no dia anterior a gente foi andar de skate juntos, trocar ideia o dia inteiro, pá. E ele nem falou assim, ô Glaucio, então, mano, não vai dar pra te chamar por causa disso, daquilo. E eu olhei e falei, não, tudo bem. Aí ele foi e casou, eu dei meu presente foi dado. E mais ou menos uns 3 anos depois que ele falou, mano, nossa, me arrependi. Devia ter te convidado pro meu casamento. Então, assim, não é só passar pra trás. Lealdade tá em não deixar pra trás. E o movimento que o Murilo fez de catar o Lucas e falar, vai! É muito seguro, mano. Porque você é um cara de lealdade. Tá ligado? Vocês estão... O Murilo tava com o Audi A3 lá, né, e tal. Eu nunca pediria pra dirigir. Eu não sou o cara que pede pra dirigir o carro dos outros. Eu sou o cara que curte o rolê do outro. Eu fico ali namorando a parada, vai. Nossa, na Territory. Meu! Nossa! Tá ligado? E assim, não passa nem pela minha cabeça. Falar, mano, deixa eu fazer tal coisa com o seu coiso. Não tem, velho. Sabe a coisa que eu mais gosto? É de falar, mano, olha a hípica do Lucas. O Lucas, me mostra os detalhes, mano. Pô, fui lá na hípica do Lucas. O Lucas me mostrou isso. Cara, eu integro o agente principal em tudo. Se você é o protagonista, se o bagulho é seu, é seu. Se o que o Murilo fez de dar protagonismo pra você é muito massa. E é dele, né? E é dele. Eu te enxergo nisso. Eu falei realmente isso pro Glaucio. Eu falei, cara, apresentei e fico tão feliz de vendo você fazer com a Ranger, com a F-150. É tua cara, teu perfil, os cavalos, a marca, né? Eu fui direcionado mais pra Audi, mas eu falo, a Ford é a cara do Lucas. É a cara dele. Apesar de eu vou comprar uma Maverick, que eu gosto muito da Maverick também, mas é a cara do Lucas. Eu tô muito feliz de poder proporcionar isso. E, cara, eu quero que você não me deve nada, irmão. Obrigado pela tua honra, pelo que você já me falou. E eu sei que tá dentro de você nem precisaria falar. É muito gostoso isso, cara. É muito gostoso você poder proporcionar coisas pras pessoas, né? Tanto que você me proporciona hoje andando com o talento, aquele carinho que você tem, o zelo que você tem, né, pela minha família, você se preocupa. Aquela pessoa que realmente fala, tá tudo bem contigo, não é tipo, tá tudo bem. Não, Sim. você está bem, você precisa de algo, né? E a gente vai caminhar junto. É isso que eu penso. Eu falo, cara, todo mundo vai ser grande. Porque a gente tá servindo, não tem como dar errado, né? É sobre isso, bebê. Mas teve uma... Lembrem do momento que vocês estavam no redondel. O que a gente, como condutor, quando a gente está ali no meio, o que a gente tem que fazer com o cavalo? Com uma mão gerar a direção e com a outra mão a gente gera o estímulo. A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Porque as pessoas hoje, elas estão com falta de direção e com falta de estímulo. Então, se hoje você puder ser na vida de alguém a pessoa que estica a mão para dar a direção ou a pessoa que gera o estímulo, seja essa pessoa. Eu sabia a direção, aonde eu queria chegar. O Murilo me deu o estímulo. Animal. Nossa. Animal. Então, e quando eu falo condutor, né? Todas as vezes que eu tô passando alguma dificuldade, é no redondel. Que eu falo com Deus, falo, Deus, o que eu tenho que fazer? E é através daquele momento que ele me traz algumas explicações. Só que quando eu tô ali dentro, não sou eu o condutor. Quem que é o grande condutor das nossas vidas?
Deus. Então, até isso a gente aprende tendo ali com os cavalos. O dia das pessoas estão muito pesados. Tá todo mundo. Eu não gosto de romantizar. A gente tá vivendo uma geração, assim... Essa geração nova é uma geração... Até teve no Instagram apareceu um meme esses dias e eu falei, cara, eu nunca tinha parado pra pensar e é verdade. Nós somos a última geração que tinha que ir na casa do colega chamar ele pra brincar. Uhum. É verdade. A última geração. Que doideira. Cara, esses dias uma aluna minha... Sério, vão ficar impactados com isso, que eu fiquei muito, mas uma aluna minha virou pra mim e falou assim, ela falou assim, ai tio, hoje eu vou brincar com as minhas amigas. Falei, que legal, onde vocês vão? Não, a gente vai fazer uma chamada de vídeo. Eu, quê? Falei, ui? Vou fazer uma chamada de vídeo. Cada uma vai estar na sua casa. Falei, meu Deus. Cara, é preocupante isso. É verdade. É preocupante. O meu TCC foi sobre nomofobia, né? Foi sobre exatamente isso. A desconexão que foi causada por isso aqui, cara. Como nós somos limitados hoje por causa da... Esse aqui é ilimitado. E nos limitou de um jeito, cara. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Vocês vão na hípica, vocês querem ficar no telefone? Tá maluco? Tá louco. Eu não lembro, cara. Cara, eu coloquei meu celular pra carregar e ele ficou em 342%. Porque ele ficou na tomada. Eu nem lembrava que ele tava lá na tomada. Tava nem aí, bicho. É incrível, porque assim... Eu vou falar agora, vou guardar um pouco, porque como eu sou psicólogo, eu tenho que ter os erros do código de ética. Então eu não vou falar como profissional, vou falar como Glaucio. Pessoas vêm até mim para buscar orientação, direcionamento ou estímulo. E às vezes os dois. Por todas essas pessoas, cara, eu tenho meu tempo devocional, de oração, de espiritualidade, não de religião, aqui de espiritualidade, eu não tô nem aí, velho. Espiritualidade, o Murilo fica doido, não tô nem aí também. Espiritualidade de vida. Porque assim, não, cara, eu tomei 3 notificações já do CRP, velho, por causa disso. Porque algumas coisas que eu falo que são reais, bem simples, super modestas, mas já tomei. Então eu tenho que falar de um jeito um pouco grosseiro, que eu quero dar um recado também, mas não pode. Aí, tá ligado? O que acontece? As pessoas buscam essa orientação ou buscam esse estímulo, ou ambos. E quando você dá, essa pessoa, ela renasce. Ela ressurge, tá ligado? Ela olha e fala, tô viva de novo. Pois é, a rotina que a gente tá vivendo tá tirando isso da gente. A gente tá perdendo, a gente tá ficando preocupado com o futuro e não a gente tá tendo esperanças no futuro. Uhum. É a preocupação. A esperança, quando a gente alimenta a nossa fé, automaticamente a gente tá aumentando nas esperanças do nosso futuro, do que Deus vai fazer, do que vai acontecer. Hoje a gente tá perdendo a fé porque a gente tá ficando ansioso e preocupado com o futuro. Sim. E a gente tem que viver debaixo de uma proteção. A gente vive debaixo de uma proteção. Mas a gente tem que dar passos de fé. São passos de fé que Deus vai realizar as coisas na nossa vida. Uhum. Só que hoje, não vou dizer só o telefone, mas eu digo até ambientes, pessoas. Eu falo até os lugares. Uma coisa que os cavalos começou de uma forma muito natural fazer comigo foi uma peneira até dos lugares onde eu vou. Não é querendo dar, né, falar, mas assim... Moralismo. Mas assim... Não, ambiente, cara, no dia seguinte eu tenho uma prova. Eu não vou pra uma balada. Eu vou dormir cedo, eu vou descansar, eu vou me cuidar pra no dia seguinte estar bem pro meu cavalo. Ele começou a me tirar desse tipo de ambiente. Sim. Teve uma fase da minha vida, hoje, graças a Deus já tô indo são 6, quase 8 anos que eu não bebo. Parei, não tenho bebida alcoólica. Então, assim, minha vida é só água com gás e H2O. Mais um dia sem errar. Mais um dia sem errar, exato. Que legal. E foi justamente porque eu comecei a perceber que no dia seguinte, como eu estava, eu não conectava com o meu cavalo. Uau. O reflexo do álcool no dia seguinte não era bom perto do meu cavalo. Eu não tinha os momentos de prazer perto dele, eu não tinha os momentos de presença, eu não performava bem em cima dele. A gente não era um conjunto quando eu tinha esses momentos. É que na ressaca você tá no piloto automático. Você tá totalmente desplugado de si. Não tem como você gerar conexão com ninguém. Exato. Nem com uma criança, nem com um cavalo. Você não dá conta de cuidar da tua afilhada, do teu filho.
É triste isso. E Uau. ele, até né, nessa questão, ele me ajudou. Sim. Que O cavalo legal. me ajudou a sair. Falando um pouco Uau. mais profundo que isso, não é só a ressaca que faz isso. O estímulo da ausência da consciência é como se fosse uma amnésia do dia anterior. Uhum. Então você não viveu o dia de ontem. Então você acumulou todos os sentimentos, todas as sensações pro dia seguinte. Você vai ter que regular isso, cara. É a mesma coisa que pagar o mínimo do cartão, você ficar usando. Velho. Eu gostei da analogia. Velho. Faz sentido. Se você pega e toma pra anestesiar, você vai pagar no futuro. Doideira. Então, é pagar o mínimo do cartão. Você paga lá 347 ao invés de pagar 2.400. Só que no mês que vem tá 2.400 de novo. Mais do que você gastou. Aí você vai pagar o mínimo, 415. Aí vai estar 292. 2.900 não sei quanto. Sempre só vai assim, subindo. E acumulando. Então, por mais que seja um dia só, cara, a experiência que eu vivi ali não tem como ser parcial a conexão. Uhum. Não dá pra ser mediana pra quem tá vivendo ali. O cara que foi lá uma vez com a corporação, falou, vamos lá, esse cara empolgado, pra ele dá pra ele se conectar. Porque o cavalo dá essa permissão. Mas pra viver uma cultura aliançado com o cavalo, eu tô falando do cavalo, mas na verdade o que eu tô falando é outra coisa que fez todo sentido que você falou. Você viver uma vida de aliança com Deus, mano, não dá pra ser um negócio que você fala assim, eu vou do jeito que eu tô. Vir do jeito que tá é ok. Agora, viver uma vida do jeito que tá, aí você tá perdendo o melhor. O suprassumo da relação. Depois de conhecer a conexão, né? Exato. Nossa, que doideira, hein? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos podem te ver. É muito louco, né? O devocional, você falou essa questão de religião, né? Através do devocional, como eu compartilho ali uma passagem da Bíblia e falo também algo que eu vivi e trago um ensinamento do cavalo, de um tempo pra cá começou pessoas a falar que estavam afastadas de Deus por conta da igreja, e a gente sabe que esse afastamento da igreja é pessoas, não tem nada a ver com Deus, mas que estavam encontrando nos cavalos uma nova religião. Uau. Então hoje, dentro da manhã com os cavalos, eu não falo de religião. Isso é sensacional. Dentro, na manhã com os cavalos, eu falo que Deus, o que Jesus traz na Bíblia, e eu compartilho os ensinamentos dos cavalos. Sim. E o resto é Deus que faz na vida das pessoas. Muito. A pessoa que recebe aquele vídeo, que assiste aquele vídeo, Deus vai ministrar na vida dela. Através daquela base que ela recebeu ali através do vídeo. Então, essa parte de religião, isso foi uma das coisas que eu tomei muito, não vou dizer cuidado, mas eu acho que Deus foi cuidando ao longo da minha jornada, porque eu já passei por várias religiões. Eu já tive várias igrejas, vários momentos com Deus, com espiritualidade, mas eu nunca consegui permanecer como eu estou há 5 anos na minha vida. Mas parece que Deus estava falando assim, filho, eu preciso que você passe para poder conhecer todos esses ambientes e todas essas linguagens e todas essas dores. Para que hoje, quando eu recebo essas pessoas que falem, eu encontrei nos cavalos uma religião. Aí eu só vou lá e reforço. Procure os cavalos. Sim. Continue procurando os cavalos. E é muito importante trazer uma finesse para essa sua fala, porque quem tá perto do Lucas sabe que ele não tá criando uma religião. Não. Ele só tá falando de uma cultura de relacionamento onde as pessoas podem entrar e conversar consigo mesmas. Não é um negócio que eu acredito que o Lucas não tá pensando em falar, vou fazer uma igreja. Não, mano. De jeito nenhum. Quem tá perto sabe. E eu tô falando isso porque você é uma pessoa incrível, mano. E não tem alguém hoje te dizendo, olha, vamos fazer uma campanha de marketing em cima disso daqui para você fazer aquilo lá, para aquilo outro acontecer. As coisas estão chegando até você. O cumprimento daquele versículo que Jesus falou, ó, as bênçãos seguirão aquele que crê. E você tem crido, você tem, né, segundo obediência, você tem obedecido. Então as bênçãos do Senhor, as riquezas, as oportunidades, o networking, tá te seguindo, cara. As pessoas estão vindo até você. Eu sei disso porque você falou e eu tô falando aqui. As coisas estão vindo até você.
Então é muito claro quando é do Senhor e muito claro quando não é do Senhor. Uhum. Tá ligado? E por isso as pessoas falam, eu tô encontrando nos cavalos uma nova forma de ver minha religiosidade, a minha espiritualidade. É muito confortável e seguro pra você. Só que vai ter uns abutres que vão olhar e falar, mano, vamos fazer dinheiro com isso? Não pra você. Eles vão pegar e vão replicar o seu método e vão dizer, pô, isso aqui é o caminho pra gente fazer grana agora. E aí todo mundo vai começar a olhar para aquilo e falar, nossa, é isso, nossa, é isso. E a essência vai permanecer. Quando... Nós falando de Bíblia agora. Mas quando os fariseus pegaram os apóstolos, eles bateram nos apóstolos, falaram, vai embora e tal. Eles queriam matar os apóstolos, um se levantou e falou assim, ó, gente, se for de Deus e nós matar eles, nós tá lascados. Se não for de Deus, é fogo de palha, daqui a pouco acaba. E cá estamos 2000 e poucos anos. Sim. Tá ligado? Então, assim, é essência. As pessoas vão procurar os cavalos. Você tá sugerindo, você não tá conduzindo, você tá dando orientação e estímulo. E as pessoas vão procurar os cavalos, porque elas podem ajudar mais do que a gente imagina. Sim. E quando elas procurarem os cavalos, não vai ser um cara. Se for o cara atrás do cavalo falando, não ouça-o. Tô errado, Lucas? Se for certo. um bagulho do coração do cara, ele é... Agora o cavalo não, mano. Quando você estiver diante do Lucas e o Lucas tiver um cavalo entre vocês, ele interpreta o cavalo igual o Dr. Dolittle, mano. É verdade. Cara, eu tenho um estrategista de marketing. É. Jesus. Eita! O maior de todos. Esse aí manda bem. Cara, tem hora que ele manda umas ideias assim, falando... Volta lá e vê com o pai se é isso mesmo, porque é meio doideiro isso aqui, né? Até que essa semana eu vou... Um spoiler, mas isso é uma estratégia. É algo que Deus tá colocando no meu coração e a gente vai realizar juntos essa semana. Amém. Em breve o pessoal vai saber. Pescador de almas, o Lucas é incrível, né, cara? Mas é um movimento. É um movimento. E quando você fala assim dos cavalos, me veio de compartilhar uma história de uma participante. Ela veio do... Ela é uma gaúcha e ela veio com um grupo de mulheres para poder fazer um treinamento lá da manhã com os cavalos. E aí tem um momento que eu pergunto da história, quero saber um pouco das pessoas, mas é uma coisa mais... Eu acabo não querendo entrar muito na vida da pessoa, o que ela faz, porque justamente eu quero ter essa leitura mais genuína do que realmente está acontecendo ali, sabe? Sem ter nada condicionando a minha mente, é realmente aquilo que o cavalo está querendo comunicar. E beleza, ela falou um pouco da história dela, tal, beleza, e fomos pro redondel. No final, quando a gente termina, tem um exercício que eu faço de manada, que é a gente conectar todo o grupo com o cavalo. E a intenção é o cavalo se sentir seguro com aquele grupo, todo mundo estar juntos e conectados, e todos sentindo confiança de ir para o mesmo lugar. E peço para todo mundo sair caminhando e o cavalo é do cavalo, ele não precisa provar nada para ninguém. Ou ele segue ou ele não segue. Cara, colocamos lá na época, a gente deu umas 19 mulheres. Colocamos 19 mulheres lá, vamos fazer o exercício de manada. Todo mundo se conectou com o cavalo e tal, podem sair caminhando. A égua não ia. Falei, cara, o que tá acontecendo? Vamos de novo, às vezes, né? Foi o exercício, tal, todo mundo respira, vamos se conectar, limpem a mente, tal, tá, fiz todos os exercícios, conecta com o cavalo, saia caminhando. Não. Quando a segunda vez fez isso, foi a Zahara. A Zahara, ela parou assim, mirou para uma mulher, e quando ela mirou para a mulher, ela fez um movimento de aversão. Falei, putz, é alguma coisa com aquela mulher. Falei, tá. Chamei a mentora que tava ali, falei, eu posso pedir para retirar todo mundo do redondel, ficar só aquela pessoa? Pode. Tiramos todas as mulheres, ficou só aquela pessoa que a Zahara tinha me mostrado. Virei pra ela e falei, ó, não sei o que aconteceu com você, não sei o seu passado, não sei. Mas você tem que resolver isso agora e perdoar agora perto da égua. Abraça ela e tira isso de você. É o que tá faltando pra que a égua siga todo mundo. Essa mulher parou, abraçou essa égua, começou a chorar. Contou, falou o que ela tinha que falar pra égua. A hora que ela terminou, todas as mulheres entraram. E aí começou a seguir. Todas. Uau. E aí eu vou te falar, sabe por quê que ela não tinha seguido? Houve um episódio familiar que ela teve o pai dela teve um acidente a cavalo. E ela nunca perdoou o cavalo. Meu Deus. Nossa, tá brincando. Oi, que, velho? Tá maluco. E nesse dia ela falou, eu nunca tinha perdoado o cavalo pelo que aconteceu. Caraca.
E aí, naquele dia, ela perdoou o cavalo. Que E loucura, aí ela mano. saiu falando, meu maior ensinamento, eu aprendi liderança, um monte de coisa, mas que eu preciso liberar o perdão na minha vida. E foi a Zahara que ensinou pra ela o perdão. Da Oh. mesma forma que recentemente vocês presenciaram, Nossa. Deus colocou aquela pessoa, ela precisa caminhar. E já cansei de dar sinal de empurrar. A égua parou do lado e empurrou a pessoa. Pá, vai. Foi incrível, mano. Foi Eu tô com essa surpreendente. cena na minha cabeça ainda, cara. Foi muito. E eu vi, cada um teve uma perspectiva. O Murilo tava Ah. do lado, você tava na frente e eu tava atrás da Zahara. Então, cada um de nós tivemos uma perspectiva do mesmo movimento. Mano, foi muito lindo. Ela chamou mesmo a menina pra andar, né? Tipo, levanta e anda. Foi incrível. Ai, Você falou que ela nunca tinha caramba. feito esse movimento, né? Não. Como eu falei, cada experiência acontece algo diferente, cara. Já teve gestor, líder, CEO, cara, de entrar no redondel e falar assim, eu comando 200 funcionários, o que é comandar um cavalo? A égua não responder ao mínimo do comando dele. Já teve gente entrando lá com um posicionamento assim, tipo, se achando, né? No interesse de querer mostrar para as pessoas que ele conseguia liderar o cavalo. E o cavalo disputar uma liderança e fazer o cara que era 2 metros de altura ficar pequenininho. E aí sabe o que acontece depois? Ela só vira assim, olha pra ele, tipo, minha vida segue. Agora você que se lide aí com os Você que problemas. lute. É, foi o que a Zahara fez comigo também. A vida dela segue. Ela foi lá, entrou na baia dela, Já era. tomou a aguinha, comeu a ração dela e viveu, mano. E lambeu o coxo. Acabou de Tchau. lamber o coxo e eu aqui lambendo a lona. Teve turmas de eu não conseguir fazer o movimento de manada, o exercício de manada, porque as pessoas não respeitavam o espaço social entre elas dentro da empresa. Nossa, que louco. E a égua totalmente agressiva querendo morder. E aí tem gente que fala assim, nossa, o cavalo queria morder lá. Não é um morder que tipo, vou. Mas ela mostra no comportamento dela que ela estão Dá uma ferindo o meu beliscadinha. espaço. Ah. É aquela beliscadinha, tá ferindo o meu espaço. Que louco. Aí nesse dia ainda trouxe um ensinamento muito grande. Falei, gente, como vocês querem que o cavalo confie em todos vocês, sendo que vocês como equipe não confiam no outro? É isso Meu mesmo. Deus. Enquanto vocês não trabalharem isso, que é parte de cultura dentro da empresa, vocês não vão conseguir Cara, é fazer muito redondel. doido isso, porque no dia que eu fui a primeira manhã com os cavalos, a Zahara, ela tava beliscando as pessoas. Algumas pessoas. E aí a Camila que falou, Murilo, ela não tá beliscando ninguém. Ela não beliscou ninguém no nosso manhã com os cavalos que a gente fez, porque tava todo mundo conectado. Então é muito engraçado. Se tem um grupo que tem alguém que tá desconectado, desplugado, ela vai sinalizar. Até É mesmo- muito massa isso. Sim, até mesmo porque você falou, né, sobre a cultura dos cavalos na natureza. O garanhão é o cara que estabelece as regras, os limites, né, tudo mais. Isso. E tem a égua mais velha, que é a mais experiente, que é a líder da tropa. Então, de certa forma, esse controle da manada, para eles, assim como não tem ontem e amanhã, assim como não tem o CEO e a faxineira, também não tem a diferença entre, essa é uma manada de cavalos e esses são os humanos que eu estou liderando agora. Se ela tá liderando, ela tem que corrigir, cara. Sim. É sensacional isso, mano. E é uma correção profunda, mas é um tapa de pelica, né? Tá muito feliz. Isso aí, muito bom. Muito. Muito bom o nosso bate-papo. Lucas Cano, senhoras e senhores. Senhoras E aí, e eu vou perguntar pra ele, qual que é a frase, Lucas, que você quer deixar pra todo mundo? Todo mundo tá te ouvindo agora, tá em todos os outdoor, rádio, televisão, Ele vir falar Instagram. Eu vou Hã? chorar. Se ele falar outra, eu vou chorar, velho. Eu não vou aguentar Tem também. coisa, não, fala duas. Deixa Tá, duas mensagens. Duas mensagens, Duas então, porque mensagens. uma a gente já sabe. Não, uma tem que ser. Uma tem que ser, né? Eu vou deixar a primeira. Procure os cavalos. Eles podem te ajudar mais do que você imagina. E a outra frase que eu quero deixar é que a todo momento, em todo lugar que você estiver, esteja presente de corpo e alma. Que a gente hoje aprenda a valorizar todos as pequenas conquistas, os pequenos avanços, tudo que a gente vem construindo. Porque antes da gente chegar no nosso objetivo, mas principalmente na promessa de Deus, são os pequenos detalhes que forja, são os pequenos detalhes que nos prepara para que a gente possa alcançar a promessa e fazer aquilo que é o cumprimento do chamado dele nas nossas vidas. Então, Amém. procure os cavalos, mas honre os pequenos passos, os cavalos, eles, até é verdade, ó. Vou falar dos ensinamentos deles. Para o cavalo, a gente tem que honrar toda e qualquer tentativa
de conexão que ele tem com a gente. Por menor que seja, honre todas as tentativas que você está dando no seu dia a dia e que as pessoas estão dando para estar com você. Valeu, obrigado. Que isso. Eu Gratidão, que agradeço. tamo junto. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer. Valeu. Te amo, tamo junto. Também. Amo vocês e que Deus continue abençoando, né, todos os projetos e principalmente que o Camadas possa alcançar mais e mais vidas, multiplicar, porque eu tenho certeza que vocês vão não só restaurar empresas, pessoas, famílias, mas vocês vão restaurar corações. Amém. Através disso que vocês estão construindo hoje. Amém. Parabéns. Pra cima. Valeu. Massa. Cara, que massa.